Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora o programa que, como você já sabe, conecta você aqui com os principais assuntos, que mexem com o cidadão catarinense em todo o estado de Santa Catarina e sempre com o olhar dos melhores comunicadores aqui do nosso estado. Então, eu sou Alexandre Mendonça e está no ar o Conexão ND. Olha, muita gente ainda tem dúvidas, sobre a proteção dos seus dados pessoais na internet. Pois é, tem gente até que não gosta de fazer compras pela internet porque não sabe, muitas vezes, como é que os seus dados pessoais, como é que eles vão ser protegidos. Então, o tema de hoje vai ajudar você a entender melhor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, aliás, entrou em vigor agora no dia 14 de agosto, Afinal, o que diz essa lei? Como é que ela protege a privacidade do cidadão? Tema, então, de hoje que a gente discute com Rafael Polito, que já está aqui com a gente. Muito boa noite para você, Polito. E também a advogada e professora Sabine Miller. Muito boa noite, Sabine, nossa convidada especial de hoje. Rafael Polito, então, passo a bola para você. Afinal de contas, como é que fica essa questão da proteção de dados, Você que defende esse assunto também. Me fala por que você escolheu esse assunto, Polito. Boa noite, Xande. Boa noite, Sabine. Prazer estar com vocês aqui. É muito legal poder discutir algo que tem tudo a ver com a atualidade, Ninguém melhor do que um especialista em direito empresarial, em direito relacionado ao mundo digital, A Sabine está aqui, fala super bem sobre essa questão e está todo mundo interessado nisso. Afinal de contas, todo lugar que você vai, qualquer empresa te pedem dados. É o CPF, RG, fica no mundo digital, na nuvem. Como é que funciona? Tem exemplos clássicos, Sabine? A Sabine vai poder falar muito bem sobre isso. Por exemplo, vai fazer um exame de sangue, aí você vai e registra, acessa tudo online. Onde é que ficam esses dados? Qual que é a responsabilidade real dessas empresas? Sabine, prazer ter você com a gente. Conta mais, está todo mundo querendo saber, porque, afinal de contas, a nossa proteção tem que estar em primeiro lugar, Boa noite. Boa noite, Polito. Boa noite, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui nesse programa tão conceituado, tão assistido. E eu vou conversar, sim, com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente já conversou sobre isso antes, Polito, no nosso outro programa. E a gente vai aprofundar um pouco mais aqui a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E vocês vão conhecer um pouco sobre esse dispositivo que ele alterou a forma de tratamento de dados pessoais pelas empresas. Eu vou explicar para vocês que lei é essa, porque, afinal de contas, às vezes, quem não é da área, quem não está tão ligado no assunto, não entende e acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas não é. É muito simples de compreender, de entender como funciona. Também vou explicar quando ela entrou em vigor. Na verdade, o Alexandre já falou, que foi no dia 14 de agosto, e para que essa lei serve, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados da Pessoa é LGPD. Ela é a Lei 13.709 de 2008 e ela alterou os artigos número 7, o 7º, e o 16 do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.955, lá de 2014, que já é bem estudada pelas pessoas e já estava sendo aplicada. Essa lei 12.965 é a lei que regula o uso da internet aqui no Brasil, por meio de previsões, de princípios, de garantias, de direitos, de deveres para quem usa a rede e da determinação de diretrizes dela. Ou seja, a LGBT regula 2 artigos de uma lei que já existia desde 2014. Isso é muito importante ficar compreendido aqui. O novo instrumento normativo, ele apresenta como objetivos tutelar a liberdade de expressão, informação, comunicação, opinião, cuidar da inviolabilidade da intimidade, a honra, a imagem, prezar pelo desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, inovação, regular a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, sempre prezando pela proteção à privacidade, a defesa dos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e do exercício da cidadania. Tá?
Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês, que eu gosto muito de utilizar, inclusive para os meus alunos em sala de aula e nas palestras, porque tem muito a ver com o momento que a gente vive relacionado à questão da pandemia. E o exemplo mais prático que eu encontrei para explicar e para todo mundo compreender, porque sempre quando a gente tem um exemplo, fica mais fácil de compreender, não é assim? Então, é sobre os exames que a gente faz. Se você faz exames de sangue com uma certa frequência num laboratório da sua cidade, ou também de qualquer outra cidade, atualmente é certo que nós não precisamos mais ficar carregando aqueles envelopes com os exames que nós carregávamos antigamente. Porque se você vai naquele mesmo laboratório que você está acostumado a ir, os seus dados referentes às suas coletas de sangue anteriores, eles estão gravados, eles ficam na nuvem da empresa, ficam gravados através do seu CPF, do seu RG, dos seus dados pessoais. Não é assim? Não é verdade, como eu estou falando para você? Então, esse é um bom exemplo, porque nós queremos fazer, sim, os nossos exames naquele nosso laboratório de confiança. Mas nós também queremos que nossos dados pessoais, em especial aqueles relacionados à nossa saúde, à nossa coleta de sangue, fiquem absolutamente seguros. E nós não queremos correr o risco de que nossos resultados sejam utilizados por outras empresas, ou seja, outros laboratórios, ou por outras pessoas, ou que sejam confundidos um com o outro. Correto? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela serve para isso, entre outras coisas também, mas em especial para garantir nossos direitos de proteção sobre a nossa pessoa, e os laboratórios, por exemplo, terão que se adaptar às novas regras se quiserem continuar com suas empresas espalhadas pelo mercado, da sua cidade ou qualquer outra, ofertando seus produtos e exercendo o seu direito de competitividade e de se obter lucro. Então, inclusive, eu até recebi, depois de ter conversado, aqui eu vou fugir um pouquinho do assunto, depois de ter conversado com o pessoal, ter mandado umas informações, eu já recebi na semana passada da escola que meu filho estuda, no aplicativo da escola, um documento formalizando a alteração e informando a respeito da proteção de dados de alunos. Olha só como é importante. É mais um assunto que está em voga. Não só o da saúde, mas também a da educação. Os nossos filhos estão estudando em casa, através de plataformas. Então, nós precisamos ter a nossa imagem e os nossos dados protegidos ali também pelas escolas. E é importante que tanto as escolas Professora Sabine, está me ouvindo? Como as escolas públicas Acho que ela não está me ouvindo, a se adaptar a esse novo sistema. Você está me ouvindo? Sabine? Posso continuar? Não, olha só. Gostaria de saber, na prática, aquele exemplo que você estava dando ali, por exemplo, dos laboratórios, né? Quando a gente faz o exame, os nossos dados ficam lá, dentro daquele laboratório e tal. Queria que você explicasse um pouquinho como é que acontece isso na prática. Como é que eu, por exemplo, vou saber que os meus dados pessoais estão protegidos? Quer dizer, como é que a lei funciona na prática ali, nesse exemplo que você fez? Exatamente, é assim que funciona. Por isso que eu estava dando esse outro exemplo do colégio, tá? Você vai saber que os seus dados estão protegidos se for fornecida a documentação necessária e você autorize de forma formalizada. Precisa existir uma autorização da pessoa, daquele CPF, para que aquela empresa possa utilizar os seus dados. É dessa forma que a empresa vai ficar garantida e o humano, a pessoa humana, o cidadão vai ficar garantido também. É nesse sentido que funciona. Ok. Doutora, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, eu estava anotando enquanto a senhora estava falando, um ponto, acho que é muito crucial, que é a proteção à privacidade. Hoje em dia, a tecnologia nos coloca à frente de todos os tipos de barreiras e dificuldades, né? E qualquer aplicativo que você vai, que também é uma empresa, não deixa de ser uma, ou a senhora deu o exemplo da coleta de sangue, agora deu o exemplo das escolas, exatamente como, né, isso vai funcionar?
E a outra pergunta que eu tenho aqui na minha cabeça é a seguinte: por que resolveram criar essa lei? Por que resolveram alterá-la? O que existia exatamente de brecha que permitia algum tipo de irregularidade ou crime cometido? O que se identificou de falha na lei e como é que ela vai funcionar exatamente na prática? Eu vou dar um exemplo prático, então. E a questão da alteração é a vulnerabilidade. Nós estamos muito vulneráveis. Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Eu recebo telefonemas no meu celular de tudo quanto é lugar oferecendo produtos. Está tudo muito acessível, está tudo muito aberto. A internet nunca foi tão utilizada para tantas coisas como está sendo utilizada agora. E é essa a razão, precisa haver uma proteção. E nesse momento que entrou a lei. Eu vou te dar um exemplo prático de uma decisão que já existe, que foi a primeira decisão ocorrida aqui no Brasil, que é de um fórum de São Paulo. Eu não vou citar o nome da empresa, porque eu não posso citar, mas foi o seguinte, eu vou dar um exemplo. Você comprou um imóvel numa construtora, tá? E ocorreu tudo certo, você fez o financiamento, você deu os seus dados, você já está com o trâmite do processamento para obter a posse do seu imóvel, e aí é um imóvel novo, exemplo que eu estou te dando na prática, tá? E essa empresa, essa construtora, ela tem parcerias, várias parcerias, e uma delas é uma parceria com decoradores, com lojas de imóveis, e o que acontece, tá? Essa empresa, essa construtora que você fez o financiamento, que você comprou o seu apartamento, por exemplo, uma outra empresa, que é uma parceira, que a gente vive de parceria hoje, procurou vocês com todos os seus dados, com o tamanho do seu apartamento, com o seu gosto, com a forma como você gosta, do jeito que você quer, ele já sabia tudo sobre você, oferecendo um produto que era decorar o seu imóvel, tudo com base na sua pessoa, em questionários que foram colhidos e bases de dados da outra empresa. E é nesse ponto que entra a Lei Geral de Proteção de Dados. O consumidor ele não teve o seu direito de proteção garantido, os dados deles foram fornecidos por um parceiro que procurou você e que ofereceu produtos. E aí são vários dados que são fornecidos, não só o seu gosto, a sua pessoa, mas RG, CPF, tudo que você tem, o seu rendimento, porque você faz um cadastro imenso quando você vai adquirir um imóvel, não é fácil você ter uma aprovação para um financiamento, é investigado sua vida toda, e tudo isso foi passado por uma empresa que você não consentiu. E é nesse ponto que entra a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é feito? Se eu sofri esse abuso com relação à minha pessoa, aos meus dados pessoais, aos meus dados sensíveis, surge em mim o direito de entrar em juízo pelo dano que eu sofri. E esse dano é um dano, inclusive a minha moral. Você tem direito a dano moral e todos os direitos que cabem. E essa sentença vai ser embasada com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa sentença. Doutora, o Xande me perguntou no começo do programa por que eu decidi falar sobre a questão. E é por experiência própria. Vamos ver se a senhora pode me ajudar a esclarecer e, de repente, trazer um pouco de luz para muita gente que passou por um sufoco. Eu fui vítima, né? O que aconteceu? Eu abri meu e-mail, como sempre faço, para extrair um boleto de uma conta, dessas de telefone, né, de TV a cabo. E estava exatamente igual como sempre foi. Os meus dados todos lá, CPF, RG, o meu endereço residencial, o nome dos meus pais e até o código da operadora, que eu tenho há mais de 10 anos. Eu copiei o código de barras e fui pagar no banco. Quando eu coloquei lá no Internet Banking e fui efetuar o pagamento, apareceu lá, recebedor PagSeguro, ou seja, não era a empresa. Foi só naquele momento que eu me dei conta que eu estava quase caindo no golpe. E aí me abriu a mente e falou, poxa, a gente tem que falar mais sobre isso, porque as pessoas podem ser vítimas a todo instante. Não só de erros em relação ao tratamento de dados, mas bem como pessoas mal intencionadas que estão se utilizando deles.
O que eu achei absurdo dessa história, doutora, foi o seguinte, por isso que eu acho que tem que focar mesmo nessa questão, porque a lei aqui está bem específica em direção às empresas, certo? A empresa me contou por telefone, a atendente no caso do telemarketing, que ela tinha sido invadida, o sistema havia sido invadido e 25 mil usuários, todos os dados tinham sido cooptados por criminosos. Quer dizer, em nenhum momento eu recebi uma ligação da empresa de telefonia, que também é TV a cabo, para me dizer, olha, senhor Rafael, o nosso sistema foi invadido, cuidado, os dados do senhor foram furtados do nosso sistema. Essa é a questão. A lei vem para proteger o consumidor. Como eu devo agir em situações como essa, por exemplo? Cada caso é um caso, essa situação ela é específica. Precisa ser analisada também a questão do crime, tá? Aqui a gente está falando de uma lei geral de proteção de dados, os exemplos que eu estou dando para vocês, esse exemplo que eu trouxe dessa sentença, está voltado mais para o âmbito civil e não para o âmbito criminal. Sim, você tem o direito, através de um advogado, inclusive, receber, você não chegou a sofrer um dano, porque na hora você verificou que você estava sofrendo um golpe. Lógico, a empresa estava sofrendo um golpe também. Mas a pergunta aqui que cabe é se a empresa a qual possui os seus dados, se ela já formalizou com você, a pessoa humana, a autorização para ela manter os seus dados junto à empresa dela. Essa é a questão que cabe. E é aqui que entra a Lei Geral de Proteção de Dados e a dica que fica para a empresa que está ouvindo a gente. Você, como empresa, desde a data que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, tem a obrigação de enviar documentação e comunicação para o seu cliente e ter dele a autorização formalizada de que ela pode manter os seus dados, porque ela tem uma responsabilidade civil. Entendeu? Entendi. Mas isso não pode, de alguma forma, restringir ou impedir o desenvolvimento da empresa? Não pode atrapalhar de alguma forma a empresa? Porque a gente tem que partir do princípio que as pessoas são idôneas, né? E que as empresas funcionam bem. Mas é claro que sempre vai ter uma exceção, um criminoso, alguém mal intencionado. Isso não pode, de alguma forma, até atrapalhar o desenvolvimento dessa empresa, porque vai ter que gerar mais gasto com o trabalho de proteção de dados. Não é simples, né? São sistemas complexos. É preciso gente especializada ou não? São sistemas complexos e a empresa precisa se adequar. E é desde a pequena empresa até a maior de todas. Se você não se adequar, você vai estar correndo o risco de sofrer o dano. Vai dar dano. Exatamente assim como a gurizada de hoje em dia fala, tem que tomar cuidado para não dar dano. Tá? Você não pode mais manter os dados dos seus clientes sem autorização. Ponto, isso é fato. Agora existe toda uma discussão jurídica para cada caso, para cada assunto. Se você entrar com uma ação, vai envolver o direito de defesa da outra parte também, e vai se construir a partir daí todos os debates jurídicos com relação ao assunto. Mas uma coisa eu lhe digo, se você tem uma empresa política, tá? E você quer continuar atuando no mercado, oferecendo o seu produto, entra aqui no âmbito da competitividade, para poder vir a ter lucro, você tem que se prevenir. E você é obrigado a se adequar. Se você não se adequar, sai fora. Professora, tem outro assunto aqui dentro desses direitos também, dentro da lei, que fala sobre tratamento de dados. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que são esses tratamentos de dados, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente voltar aqui com o nosso Conexão ND. Já, já. Estamos de volta aqui pela Record News com o nosso Conexão ND e hoje falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, como é que fica a sua proteção, né, dos seus dados pessoais? A gente está conversando sobre esse assunto com o Rafael Polito e também a professora e advogada a Sabine Miller. E aí, no bloco anterior eu perguntei sobre tratamento de dados. O que são esses tratamentos de dados, hein? Explica pra gente. O tratamento de dados, ele
ele é definido, conceituado como sendo toda operação realizada com os dados pessoais, tá? Como que se referem todos os tipos de coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso de dados na internet, reprodução dos seus dados, transmissão, distribuição, processamento, os arquivos que ficam nas empresas dos seus dados, toda a parte de armazenamento, também a parte que é eliminada, que vai para o lixo, a avaliação do controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração, entra toda essa parte de dados. Isso é o tratamento de dados, tudo que envolve a operação do sistema. Tá certo. Polito? Doutor, eu tenho uma outra dúvida. Por exemplo, a gente tem uma rede enorme de hotelaria aqui em Santa Catarina. Como é que fica na questão do turista? Porque essa é uma lei brasileira. Vale para ele também? Então, muito legal essa pergunta, Polito, eu vou te responder. Essa lei, ela se aplica só no Brasil. Ela é uma lei nossa, tá? É um dispositivo que se aplica a dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil. Nos casos em que os dados sejam tratados aqui no nosso país ou quando houver oferta de bens e serviços para esses indivíduos no Brasil. Então, essa lei, ela não se aplica a dados provenientes destinados de outros países, para aqueles que apenas estão em trânsito aqui no território. Eu vou dar um exemplo. Não é aplicada para o uso pessoal, para a parte que não é comercial, para fins de notícias, tá? E também para fins acadêmicos, universitários e pesquisas e para a segurança pública. E aqui o que eu acho interessante, respondendo a tua pergunta da rede hoteleira e das agências de turismo, é que ela afeta o turista sim, porque quando ele estiver consumindo, tá? O turista ele vai estar aqui, ele vai estar consumindo, ele veio de fora do Brasil e ele ficou hospedado num determinado hotel e vai preencher o cadastro, afeta sim, tá? Tanto a rede hoteleira como a agência de turismo, elas devem se adequar para não correr o risco de sofrer dano, que é o exemplo que eu dei antes, tá? E aí pode vir, vocês viram me perguntar assim, e professora, e fora daqui? Professora não, aqui é advogada, né? E fora daqui? A LGBT, ela foi baseada num protocolo europeu, que é GDPR, aplicado lá na União Europeia, que significa mais ou menos, traduzindo, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês saem aqui do Brasil, vocês vão lá para Paris, por exemplo, e vão adquirir um determinado produto ou se hospedar num hotel, você, como turista e como consumista lá, está sendo afetado por aquela lei lá. Assim como aquele que vem de fora é afetado pela lei aqui. Abrange também. Importante, a dica que fica aqui é que os hotéis e as agências de turismo se adequem e quando eles passarem a oferecer os seus produtos para aqueles consumidores, eles devem também formalizar essa situação da autorização. Precisa ser um documento formal para eles estarem protegidos. Porque se acontecer o que aconteceu com o Polito, quando ele foi pagar um boleto, que ele falou que veio primeiro dele, que era igualzinho, e ele se tocou na hora que podia ser golpe, caso ele venha a sofrer o golpe, a agência de turismo e o hotel estará protegido, porque ele tem um documento formalizado de autorização. Aí, o que acontece? Ele fica isento daquela obrigação, digamos assim. É como eu expliquei para vocês. Partindo para o processo, cada caso é um caso, vai ser analisado, a questão do golpe, a questão criminal, ou não. Mas ele já está resguardado do seu direito. Doutora, de defesa porque de autorização daquele cliente. Desculpe me interrompê-la. A gente provavelmente já está na reta final, né, Xande? Acho que deve ter pouco tempo. Só para a gente finalizar, acho que tem uma dúvida que pode ser recorrente de todo mundo, porque é muito recente, né? 2 meses de aplicação legal aqui no Brasil. O empresário, o empreendedor, o micro, o médio, o grande, não é bicho-papão, pelo contrário, são fundamentais para o desenvolvimento do país. Vai ter tempo para esse pessoal todo se adequar? Existe uma brecha aí para adequação?
Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já estava sendo anunciada, a vigência dela já faz bastante tempo. E agora, de uma hora para outra, foi anunciada a sua vigência, que foi em agosto. Mas já fazem 2 anos que esse assunto está em voga e as empresas têm a obrigação de adequar, elas já estão correndo risco. Aquele exemplo que eu trouxe para vocês, de uma sentença que já existe em São Paulo, o processo não é datado desse ano, não. O processo é datado de mais tempo. Se eu não me engano, eu teria que dar uma olhada, eu não me recordo muito bem, eu não quero errar aqui. Mas, se não me falha a memória, o consumidor entrou com a ação no final de 2018. E a sentença saiu agora, no dia 2 de outubro, exatamente nesse mês, fundamentada nessa lei que eu estou trazendo para vocês. Significa que o pequeno consumidor vai ser afetado também. Afeta todo mundo. O pequeno consumidor, não, desculpa, eu errei, a pequena empresa. Eu, no meu escritório de advocacia, posso ser afetada. Maravilha. Professora e advogada Sabine Miller, quero agradecer muito a sua participação. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Obrigado mesmo pela participação aqui no Conexão ND. Querido Rafael Polito, obrigado também, querido. E até a próxima sexta-feira, né? Até sexta-feira que vem a gente está aqui firme e forte com um assunto diferente. Maravilha. Obrigado a todos, então. Uma boa noite. A você também uma ótima noite. Bom fim de semana. Segunda-feira, você já sabe, né? É a vez de Moacir Pereira trazer um convidado muito especial também sobre a nossa política catarinense. Até segunda-feira, então. Até lá.